E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue daquele jeito e cá estamos nós para comentar sobre as principais confusões. Dividi o vídeo em duas partes, onde quero começar falando da manifestação de ontem em favor da anistia. Eu acho que foi bem bacana. Quero comentar, dar um destaque sobre algumas coisas, inclusive conectar com o dossiê histórico que a gente fez sobre a anistia de 79, o que foi feito lá atrás para avançar com a anistia e que está sendo feito agora. Depois vamos falar do Poder Judiciário, que não sai de moda. Agora é a vez do Fachin brilhar e do Barroso começar a dizer tchau, pelo menos é o que ele indica. Vamos falar ainda da história do Trump, do Lula, da Química, do Marco Rubio. O dia de ontem ficou basicamente um certo repeteco, onde a Globo News tentou emplacar mais algumas narrativas, enquanto pessoas que não são da Globo News teimam em não comprar a narrativa oficial do petismo. Aí também quero falar do PT, algumas coisinhas ainda nesta parte, falar sobre a notícia que circulou bastante ontem, uma indicação de uma pessoa ligada ao Sleep Giants para sentar no conselho da Anatel e mais algumas coisas ligadas nesse âmbito. Tem um recorte do Monark que eu vi ontem que eu acho também irrelevante, vale a pena a gente debater sobre isso. Aí na segunda parte, falar de 26, fala aqueles assuntos que não mostram porque o Brasil segue acorrentado, sem sair do lugar. Quero falar com vocês sobre o senhor Gabriel Galípolo, falar sobre o Lula, uma discussão que está sendo colocada aí no Congresso, mais uma para aumentar impostos, porque é só isso que o governo sabe fazer. E tem muito mais coisa para a gente comentar, espero ter tempo de falar sobre tudo e vamos acelerar. Ontem tivemos manifestações em Brasília a favor da anistia, uma grande passeata. Direita faz ato em Brasília por anistia a envolvidos no 8 de janeiro. Manifestação reúne Michele Bolsonaro, Malafaia e parlamentares em meio ao enfraquecimento do projeto de anistia na Câmara. Coloquei aqui do Metrópolis para mostrar que foi noticiado no Metrópolis, foi noticiado pela Gazeta do Povo. Veja fotos da caminhada pela anistia em Brasília e também anunciado pela Globo. Manifestação de bolsonaristas em Brasília tem pedido por anistia e ataques a Moraes, Mota e Alcolumbre. Ainda colocou ali, eu coloquei a foto que a Globo deu destaque. Além de sair na imprensa, vamos voltar. Foi uma manifestação que contou com a participação da população, de parlamentares, de uma liderança religiosa, que é o Malafaia. Foi noticiado pela imprensa. E a nível de rede social, eu peguei um de cada grupo. Júnior Amaral, deputado federal, falou sobre a manifestação. Isalci Lucas, que é senador, falou sobre a manifestação. Gil Diniz, que é deputado estadual, falou sobre a manifestação. E não foram os únicos. Só coloquei aqui um de cada grupo para representar. Se vocês assistiram o dossiê histórico que eu comento sobre a anistia de 1979, o que ficou claro naquele movimento, e até como eles dizem, era uma pauta das ruas, você tinha toda uma movimentação da sociedade civil, deputados estaduais tentando avançar com o tema, com debates dentro das assembleias legislativas de seus estados. Aí vieram os deputados federais, os senadores. Foi um movimento por todos os lados. Então, assim, é isso daqui que tem que ser feito. É esse trabalho. A pauta da anistia deveria ser uma pauta nacional. Todos envolvidos com isso daqui. O único grupo que eu não vi, né, nenhum tipo aí de aceno ou movimentação pela anistia foi o grupo dos governadores. Não vi nenhum se movimentando para falar sobre isso, ajudar a dar uma repercutida no tema. Esses aí, né, os governadores não dá para contar. Mas o caminho, gente, é esse aqui. Não tem outro caminho. É uma coisa que é nacional. Todo deputado estadual deveria estar comentando sobre isso. Prefeitos deveriam estar comentando sobre isso. Toda pessoa com voz no Brasil, com voz, que fala para mais pessoas e acha que o Brasil, né, tem que ser pacificado, os absurdos têm que acabar, as perseguições têm que acabar, deveria estar falando de anistia. Porque não é só pegar o pessoal e mandar para casa com a ficha suja. E não é só mandar o pessoal para casa com a ficha limpa também.
é você garantir o encerramento dessa máquina estatal de perseguição, que se não for pela anistia, a dosimetria não vai dar conta de encerrar os inquéritos, de encerrar toda essa perseguição. Então, assim, a máquina de moer vai continuar ativa, ano que vem temos eleições, possivelmente vão utilizar os inquéritos em aberto para ir atrás de pessoas que possam ser, sei lá, eleitas como senadores, né, senadoras. Enfim, né? Então, espero que esse tipo de postura seja o constante na direita brasileira. Eventos como esse estejam na boca de todos, do vereador ao futuro presidente da República à direita. Sempre que for uma pauta importante, que todos se unam e falem dela. Isso é o que deveria ser a chamada união da direita. E tá aqui também, ó. A terra de esquecido. Esqueci. Me perdoe, Saxida. O único representante do grupo da economia do governo Bolsonaro que fala sobre esses assuntos, que é importante também, pessoas que têm voz, que falam com setores que normalmente a gente não consegue dialogar. Cara, todo mundo que tem voz, todo mundo que tem um pouco de representatividade devia estar comentando sobre a anistia. O Saxida não só estava comentando, como foi lá. Estava lá de corpo presente. Então, parabéns aí, Saxida. Se sua postura fosse a mesma, assim, a postura dos seus ex-colegas fosse a mesma da sua, a gente tava numa situação muito melhor. Aí vamos lá. Cortando para agora Lula, Trump, Marco Rubio, discussões. Será que agora vai acabar a pressão? Não vai. E aí, a anistia vai patinar? Não vai. Magnitsky vai acabar? Não vai. Vão suspender as tarifas. Ontem, a Globo News estava ali com a Malu Gaspar. Marco Rubio vai tentar interferir na relação entre Brasil e Estados Unidos, mas quem dá a linha é Trump. Ele não vai atropelar o chefe dele, até para isso deve haver respeito à hierarquia. Aí você vai vendo até o vídeo e tudo mais, né? Isso que dá destaque. O Planalto avalia que, o Globo afirma que não vai. E para fechar, quem diria, vale até defender o respeito à hierarquia. Mas quando era Bolsonaro, aí não precisa respeitar o presidente, pode passar por cima de tudo, etc, tudo mais. Para vocês entenderem o nível que as coisas tomam na Globo News. O governo brasileiro avalia que a linha de Trump mudou completamente nas últimas semanas e isolou o Marco Rubio. Aí, gente, eu fico me perguntando assim, como é que o Trump isolou o Marco Rubio se o Trump escolheu o Rubio para lidar com a situação? Me conta, como o Trump isolou o Marco Rubio se é o Marco Rubio que está lidando com a situação? Você sai da Globo News e vai para a CNN, que eles chamam lá o Roberto Azevedo, que representava, né, o Brasil no OMC, ex-diretor-geral da OMC. Acho que é uma pessoa que tem um conhecimento de causa muito maior para poder comentar sobre esse tipo de coisa. A Yara colocou aqui esse recorte. Muito importante o que diz o ex-diretor-geral da OMC, o Roberto Azevedo, sobre o Brasil ser tratado politicamente. Roberto Azevedo acompanhou a delegação do CNI para a reunião no Departamento de Estado especificamente, aspas, quando eu estive na vez passada em Washington, com a delegação da CNI, me foi dito claramente que será uma negociação muito atípica. As negociações com todos os países eram conduzidas pelo Departamento do Comércio e Departamento do Tesouro. No caso do Brasil, era o Departamento de Estado, porque tinha uma dimensão política muito forte, predominante, né? No caso do Brasil, de atrativas com o Brasil e, portanto, o Departamento de Estado tinha essa liderança nas condições dos diálogos com o Brasil. O que faz entender que a indicação de Marco Rubio pode estar indicando que a dimensão política continua. Mas tente explicar isso para a Globo News. Saldo positivo do dia ou esse Marco Rubio pode, de alguma maneira, jogar contra?
Acho que com certeza é saldo positivo, né? Nós tivemos aquele primeiro encontro. 30 minutos é melhor do que 30 segundos, né? Vamos começar por aí. E em Nova York houve essa primeira abertura, eu acho que foi uma oportunidade que se descortinava, né, para um diálogo bilateral que era inexistente até então, né, completamente. E havia muitas dúvidas de lá até aqui se nós teríamos efetivamente uma continuidade desse processo de aparente distensão política, né? Essa conversa de hoje foi muito boa. Mais do que o que a gente vê nas linhas, né, dos vários comunicados, é o tom, né? O tom, sobretudo norte-americano. O presidente Trump postou depois nas redes sociais o seu entendimento do que aconteceu na conversa. Foi um tom muito positivo, muito descontraído e falando da possibilidade, né, de um futuro não muito distante, como ele colocou, não muito distante, encontros presenciais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Até eu acho que um repórter tentou ver se esse no Brasil significava COP30. Ele pulou fora, né? Ele só disse que, eventualmente, em algum momento, ele estará no Brasil. Ele não disse. Veja isso, né? Ele pulou fora, ele não quis responder. Eu quero mostrar um vídeo já para vocês. Quando... Exatamente. Então, esse é um lado positivo. O lado negativo, a meu ver, potencialmente negativo, é a indicação do secretário de Estado, Marco Rubio, como interlocutor, porque quando nós estivemos lá em Washington, eu tive no Departamento de Estado, especificamente, com a delegação da CNI, e nos foi dito com muita clareza que todos os outros países eram o Departamento de Comércio, era o Departamento de Tesouro que conduziam as negociações. No caso do Brasil, especificamente, era o Departamento de Estado. Por quê? Porque tinha a dimensão política muito forte, predominante, né, no caso das tratativas com o Brasil, e, portanto, o Departamento de Estado tinha essa liderança na condução dos diálogos com o Brasil. O que faz entender, o que dá a entender de que a nomeação do Marco Rubio pode estar indicando que a dimensão política continua. Continua, né? Eu quis dar play, eu li só para dar destaque, porque tinha toda a enrolação no início, mas essa enrolação é boa. E você vem no momento ele fala, não, mas chamou para vir aqui na COP e o Trump deu, né, 1-0, fingiu que não existe e não deu resposta nenhuma. Aí vê só esse daqui. Cadê esse, ó? Pronto. Vou abrir aqui meu Twitter. Eu compartilhei aqui o vídeo ontem. Cadê? Aqui. Ó, escute isso aqui. Cadê? Ó. Vou baixar aqui para não dar retorno. Escute só. Ó. He's a world-class leader. He's a man that knows what he wants. Peraí. Fazer assim, ó. Para ficar mais fácil de vocês lerem a legenda. He's a world-class leader. He's a man that knows what he wants, and I'm not surprised to see that he won the election and won it substantially, and I would think he's more popular now. He's a good man. He does a great job, and he's a tough negotiator. Ó, esse aqui é o cara do Canadá que o Trump fez oposição. O Trump não torcia pra esse cara, ele torcia a galera da direita no Canadá vencer. Aí venceu esse cara. Aí ele começa elogiando esse cara, né? Esse cara é borreta, pá, isso, aquilo, outro. Porque ele tá em negociações com o Canadá, né? Tá elogiando o cara. E aí? So then what's holding things up? If he's a great man and you want to do a deal with Canada, why aren't you? Ué, e por que, Trump? Então, assim, se ele é o grande homem, se agora vocês fizeram as pazes, se agora vocês estão sentando junto na Casa Branca, por que a coisa não anda, irmão? Aí o Trump disse, Because I want to be a great man too. porque eu também quero ser um grande homem. Então, assim, elogio por elogio é o jeito do Trump fazer business. É o jeito do Trump de negociar. Vai lá, enche a bola do cara, tudo mais. Não, mas não é assim que funciona, né? Você é um cara grande, gigantesco. Mas eu também quero ser, né? Grande, preferência maior do que você. Aí você pega isso aqui, essa lógica do Trump de se posicionar nas situações, e aí todo mundo começa a dar risada, né?
Lindo, maravilhoso. Ah, como é engraçado. De besta ele não tem nada, né? Aí pega isso daí e conecta aí no do Roberto Azevedo, falando, não, o Lula chamou ele aí pra vir na Copa, mas aí ele já fingiu que não era com ele, já nem respondeu mais ao Lula. Será mesmo que a componente política, depois de tudo que aconteceu com o Brasil, será mesmo que os Estados Unidos se desgastou, da forma como se desgastou, comentando sobre tudo que aconteceu, o próprio Trump, do nada, falando, não, agora eu só vou me importar com o aspecto econômico e vou virar a página. Falando até nas questões aí que o Lula quer interceder, né, junto aos Estados Unidos para suspender as sanções contra autoridades brasileiras. A turma da Globo News aqui está comentando sobre o nosso amado ministro Luiz Roberto Barroso. Até a Globo admite abertamente que a vida do Barroso foi abalada pela retirada dos vistos, mas há pessoas que acreditam não ter significado algum. Muito possivelmente no final do ano, e muito por conta da atual situação de vida dele, e também se fala muito a respeito das sanções que ele recebeu também nesse contexto das retaliações dos Estados Unidos ao Brasil por conta da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo esteve num congresso em Salvador ontem e sugeriu a mesma coisa. A gente tem que ver a hora de deixar o palco, tem que saber que os ciclos terminam. Então tudo indica que realmente ele vai sair. Ele, além de ter tido o visto cancelado, revogado, Júlia, a família dele também teve, né? Então, ele tinha um filho que trabalhava nos Estados Unidos, saiu de férias, na volta preferiu não voltar por causa dessa questão do visto, está trabalhando em São Paulo. Ele mesmo, o ministro Barroso, é Senior Fellow da Kennedy School de Harvard, que é a escola de governo de Harvard, dava aulas lá algumas vezes ao ano, dava aula em outras universidades. Eles têm ainda apartamentos, um apartamento em Miami, então ele tem uma vida muito ligada aos Estados Unidos, e essas sanções abalaram muito a vida do ministro Barroso. Não se sabe se é exatamente por isso ou se por uma questão pessoal. O que o ministro tem falado é que ele vai fazer um retiro espiritual, vai para a Europa fazer um retiro espiritual com um guru indiano, e na volta vai anunciar aí o que ele pretende fazer. Fazer um retiro espiritual com um guru indiano. Ah, velho, é a cara do Barroso mesmo. Ai... Possibilidade de aposentadoria de Barroso abre corrida por vaga no Supremo. Candidatos já ganham força em uma escolha que envolve cada vez mais interesses políticos explícitos e cálculos que passam ao largo do notório saber jurídico. E a Thalita comenta, né? Notório saber jurídico é coisa do passado. Pois é. Desta vez, interesses políticos e afinidades partidárias têm prevalecido nas avaliações sobre o provável sucessor. Um dos critérios de seleção é que o futuro candidato agrade ao Senado. Não é agradar ao Senado. Não tem agradar ou desagradar ao Senado, não tem nada disso. O que tem é que o próximo candidato tem que ser alguém a favor do regime. E só. Se é a favor do regime, tá bom. Pouco importa se agrada ou não agrada o Senado. Se agrada o regime, tá tudo maravilhoso. Eu quero ver aí mesmo, se o Barroso vai voltar desse retiro e vai abrir mão, porque não é pouca coisa, hein? Não é pouco poder. É fazer o quê? Voltar a advogar? Pode ser, mas bora ver se o Barroso vai ou não vai abrir mão. Continuando aqui na questão de judiciário no Brasil, espero que dê tempo de comentar sobre a medida provisória aí que tá para ser colocada em votação. Veja primeiro essa daqui. Ninguém pense que fará reforma administrativa contra o Poder Judiciário. Nem vem que não tem, diz o Fachin. Aspas pro grande Fachin. Ninguém pensa que fará por cima do Judiciário uma reforma contra o Poder Judiciário brasileiro. Não permitiremos e estarei vigilante para que haja respeito à magistratura brasileira. Não concordamos com as circunstâncias eventualmente abusivas, mas é fundamental que todos os poderes sejam chamados. Colocaram na mesa a possibilidade de uma reforma administrativa. O Fachin falou, opa, aqui não. Aí você vai olhar. Fachin se reúne com o relator para discutir reforma administrativa. Ah, entendi. Pode ter a reforma, desde que não seja contra eles. Em cima do legislativo, em cima do executivo, pode passar o facão. Judiciário, não. Aí você vê, né?
Talvez esse daqui seja o motivo pelo qual o Fachin estava tão preocupado. O deputado, né, que coordena o grupo de trabalho, foi encontrar com o Fachin e tudo mais. E aí, até agora, o que já tinha meio que rabiscado, né, o rascunho, os documentos sugerem um maior controle sobre os penduricalhos pagos a integrantes do judiciário e o fim da aposentadoria compulsória como pena máxima para juízes que forem condenados por desvios de conduta. Peraí, não, tem que realmente demitir e não ganhar nada. Tem muito juiz aí que vende sentença, que faz ilegalidades, só se aposentar, ganhando seu salário. Isso é pouco, isso é pouco. Em nota divulgada nesta terça, 7 de outubro, Fachin afirmou ser a favor de uma reforma administrativa ampla e genuinamente republicana. Agora, ai dessa reforma que vá para cima do judiciário. Você acha que vai ter alguma reforma? Cadê os governadores democráticos, os nossos amigos liberais, que adoram falar de austeridade fiscal, responsabilidade fiscal, corte de gastos? Falem, senhores, falem sobre os super salários do judiciário. Eu não levo a sério nenhuma pessoa que diz que vai ter responsabilidade fiscal que não fala de super salário. Quem tem medo de enfrentar super salário está deixando claro que vai colocar sua responsabilidade fiscal na mesa de uma forma muito similar ao do Lula, onde o pobre paga a conta para a elite seguir blindada. Ao mesmo tempo, escreveu que garantias constitucionais como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos não constituem privilégios, mas instrumentos indispensáveis à independência judicial e, portanto, à proteção dos direitos e liberdades dos cidadãos frente a eventuais arbitrariedades do poder político. Pois é, ministro. Mas tu já pensou as polícias ao redor do país que colocam a vida delas em risco, ministro? Tu já pensou nisso? E não para por aí. Além de não querer uma reforma administrativa, Código Civil de Pacheco dá superpoderes a juízes. Eu não quero nem saber os detalhes. Qualquer projeto de lei hoje que aumente o poder do judiciário, me perdoa, eu sou contra. Até, sei lá, até, não sei, uma segunda, terceira, quarta, quinta reavaliação de especialista, de pessoa muito ligada à direita, falando, não, mas entenda como isso é bom, porque até então, não. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Tem como resolver? Basta ser antipetista? Basta ser antipetista? Tem que ser, no mínimo, antipetista, mas anti-aristocracia. Na verdade, acho que nem precisa ser antipetista, porque se a pessoa é anti-aristocracia, a pessoa já é antipetista. Porque todo petista, né, defende o grande poder judiciário brasileiro. Aí, vamos lá. Falando aí dos super juízes que estão salvando a democracia brasileira, a Folha de São Paulo aí vem em dois momentos, um para meio que dar notícia, uma para relatar um fato, e aqui é a pérola, porque aqui é uma matéria que a Folha de São Paulo produziu. Ela foi atrás de especialistas para vender essa narrativa. E tá ali, ó. Redes sociais foram motor em golpismo de Bolsonaro e devem manter o papel, dizem especialistas. Influência não deve ser subestimada mesmo após a prisão e veto a uso, afirmam acadêmicos. Episódios como prisão domiciliar de Bolsonaro e carta de Trump já refletiram o impacto. Ou seja, tem que ser feita uma coisa contra a rede social, de preferência censurar todo mundo. Especialistas ouvidos pela Folha. Só a nata da bosta da esquerda. Avaliam que as plataformas digitais tiveram um papel central na tentativa de golpe, funcionando como motor da trama que ainda deve continuar com influência a favor do político, inclusive no debate do Congresso sobre anistia e redução das penas. As redes sociais foram um tema fundamental desde o inquérito das milícias digitais, que deu origem à investigação sobre o plano golpista. E até hoje eu quero saber como é que funciona essa milícia, quem são as pessoas, como é que funciona a rede de financiamento, assim, mas de forma explicada. Não quero suposições, quero dados concretos. Aí, a gente sabe que o sonho da esquerda
é perseguir a direita, o que eles fazem todos os dias. Assim que eles puderem, eles querem também censurar todo mundo. E aí o Lula, para manter a chama acesa, cofundador dos Sleeping Giants, toma posse como conselheiro da Anatel. Humberto Ribeiro assume o cargo com proposta de tornar gratuito o acesso a serviços digitais do governo. Ele se dividirá entre a agência e o posto de diretor jurídico da entidade voltada ao combate à fake news. Essa matéria já é fake news, ao falar que a entidade, né, é voltada a combater fake news, né, é voltada a perseguir pessoas, porque todas as fake news da esquerda, essa grande entidade fecha os seus olhos. Nunca fez nenhuma campanha de desmonetização de ninguém. E tá ali. Ribeirinho foi nomeado pelo cargo, né, para o cargo por Lula em agosto. Ele vai atuar como representante das organizações da sociedade civil na agência, né, até fevereiro de 2028. Aí eu passei no Twitter para ver aqui uns embates. O Israel Massa só colocou a notícia na mesa, sem tecer nenhuma opinião extra. Aí o Ivanildo começa com sua opinião. A direita come muita bola nesses cargos. E eles são basicamente o nosso deep state, editando um sem fim de regras e regulamentos em que o Estado se concede ainda mais poder. Mas então, campeão, não é que a direita come bola, não é atribuição da direita colocar alguém nesse cargo. O Lula escolheu no final do dia. Agora sim, o problema da direita com esses cargos é que a direita não tem quadros, a direita não tem pessoas para colocar na máquina. E se discutir a possibilidade de colocar alguém na máquina, muitas vezes o pessoal aponta o dedo e fala que só tá querendo alguma coisa, tá buscando isso, tá buscando aquilo outro. Aí o Ivanildo recebe aqui um comentário do Jornada Mental falando o seguinte, ó: nessas horas eu nunca consigo evitar de pensar nos omissos, né, não isentos, que achavam que tanto fazia qual candidato ia ganhar em 2022. A esquerda está fazendo tudo para se manter no poder eternamente. O futuro parece sombrio. Tudo que pode eles vão fazer. Quando eu estava conversando com a pessoa que é do ramo da economia, é um economista formado. Não sei se já terminou o doutorado. Aí ele tava falando os problemas, eu falei, mas vem cá, me diz uma coisa. Se a direita se eleger amanhã, eu boto uma secretaria na tua mão, tu tem gente suficiente para preencher uma secretaria? Não, não tenho. Eu falei, então, como é que vai para frente as coisas? Como as coisas vão avançar? Sabe, as pessoas de suas áreas deveriam tomar iniciativa, serem proativas e tentarem aí buscar, sabe, criar grupos mínimos para servir aí até na hora de dar opinião, tecer alguma coisa. Porque a esquerda tem um prerrogativas, que toda vaga no judiciário, o prerrogativas tem alguém para indicar. Mas a direita não tem. Se ajudem para serem ajudados. Vocês se ajudarem, vocês também vão estar ajudando o Brasil. Ainda no âmbito de redes sociais, desinformação, combate fake news, salvar a democracia, Lula, né? Lula amplia programa nas redes há um ano da eleição e foca soberania, imposto de renda e influenciadores. O gabinete do amor. Imagina como seria se a matéria fosse no governo do Bozo, né? Malvadão. Aí para você saber isso, questão até de valores. O governo Lula gasta 8,4 milhões em 30 dias com anúncios nas redes e eleva gastos em 360%. Imagina se é o Bozo, hein? Toda a imprensa, os isentões, os limpinhos, todo o sistema permitido estariam caindo de pau. Mas o principal alvo é Bolsonaro e seus aliados. Vídeo que está acontecendo agora em Santa Catarina e em todo o Brasil. Tudo tem muito método. Viva a democracia em Serra Leoa. Você corta para os parlamentares, deputados federais estaduais, eles até comentam sobre essa indicação do Lula, né, do Sleep Giants. Mas os governadores, em especial os que querem presidir o país, eles não conseguem criticar nada. É incrível. Até para criticar o Lula, eles são covardes. Essa é a direita brasileira. E o problema é o Eduardo Bolsonaro, hein? Que é radical demais. Eita, que esse Eduardo é radical, meu. Meu Deus do céu.
Falando de fake news, Sleep Giants, que é a tropa do cancelamento. Eu tava pensando no Twitter ontem, eu vi esse recorte aqui. Ele é bem interessante. O Monark falando um pouco aí de como foi o processo dele de desligamento do Flow, trazendo alguns bastidores. A Tsuki dá destaque falando assim, ó. Monark não é bolsonarista. E faz umas comparações que não concordo. Mas sabendo o que sabemos hoje, eu não duvido que essa coordenação tenha acontecido. Ele fala que essa saída dele não foi aleatório. Foi meio que tudo orquestrado para isso rolar. Vejam só. Eu te falei, você fazia perguntas as quais fazia as pessoas pensar, você discordava, você trazia pontos discordantes. Um rapaz jovem, e aí que tava... Mas eu não sou tipo o João Kleber, tá ligado? Eu não fico colocando as pessoas numa saia justa. Não, claro que não. Pra ter medo. Não, eram perguntas... Monarca, aí que tá o medo, é justamente de um poder, e tava criando-se um poder econômico, um poder que as pessoas estavam falando, opa, peraí, quer dizer que existem uma audiência fortíssima, nos tempos áureos. Quando é que dava simultâneo ali? 30 mil, 50 mil? O máximo já foi 150 mil pessoas. Cara, que isso, bicho? Você tá entendendo? 150 mil pessoas simultâneas. Faz tempo que não acontece algo assim. Sim, agora já... Mas 150 mil pessoas simultâneas. Falando com vários tribos, né? Falando com várias tribos. Todo mundo sentava ali. Foi onde começou essa... nem existia isso. Se você pensar, na televisão não existia isso. Sim. Porque a televisão já era popularizada. Né? Total. Você botar na mesma cadeira um desconhecido... O Brasil tava parando para ver as conversas, né? Essa é a verdade. Um conhecido, sim. Um cara da esquerda, um cara da direita, enfim, aquele modelo todo. E aí, de repente, pareciam que estavam botando várias cascas de banana para você. A primeira você não caiu, a segunda você quase cai, a outra pá. Foi coordenado, né, Ricardo? Lógico que foi. Existia a pressão, talvez existia esse medo no sentido de uma... não é um medo, um descontentamento com o que estava acontecendo ali, né? Só que você, naquela época, percebia isso ou não? Eu percebia, mas ao mesmo tempo eu não entendia o quão grande era a estrutura que queria me derrubar. Entendi. Ela tava... É a estrutura mainstream, né? Era todo mundo, no final das contas, né? Porque o sistema corporativo me queria me derrubar. Porque eu penso, o que aconteceu? A estrutura do Flow, quando virou corporativa, foi quando ficou vulnerável, certo? Quando vocês chegaram a vender uma parte, como é que foi? Pior que não. Ou vocês botaram pessoas de fora? Dentro da empresa. Tipo, contratou, tipo, sei lá, CEO, a gente contratou o CEO. E eu sei que toda essa galera ele era CFO da Uber e tal. E eu sei... Caralho! E eu sei que essa galera toda é máfia, né? Esses caras que trabalham em Big Tech, em grandes posições, é máfia. Entendeu? Sim, um são daqui, são dali, todos eles, os headhunters ali, tudo... É máfia, exato. Então eu acredito que esse cara foi posicionado lá no Flow justamente como alguém deles, entendeu? Então... E aí eles construíram essa narrativa na mídia, porque eles têm o controle da mídia, essa máfia, certo? E aí eles internamente e externamente sabotaram o projeto, sacou? Você acha que você era uma pedra ali no... Eu era uma pedra no caminho. Pega essa questão do Monark. Eu não tenho nenhum tipo de simpatia pelo Monark. Acho que ele peca em diversas questões. Ele podia se aprofundar em algumas coisas. Ele insiste, né, em não enxergar muita coisa que é óbvia. Mas o que ele fala, quer queira, quer não, ainda mais quando você compara o coleguinha dele, que é o Igor, e como o Igor lida com o próprio Flow, com o business, com os outros subprodutos. Você vê, a gente vive num país que você sequer precisa ser bolsonarista. Se você está incomodando que seja minimamente esse sistema, você vai virar alvo. Você vai virar alvo. E todo mundo segue vivendo como se tudo tivesse na maior normalidade do mundo. Só quem acha que tem alguma coisa errada e que algo urgente precisa ser feito pelo bem da nação são os tais bolsonaristas. Porque o restante tá de boa. Não. Ah, porque o Monark não, porque é isso. Ela falou, não, porque eu falei aquilo. Sempre tem alguma desculpinha esfarrapada para justificar o absurdo. Sempre tem alguma desculpinha pra falar, não, mas tá ruim, mas tá bom, sabe? É ruim, mas não é tão ruim assim. É porque comigo não vai acontecer, eu sou um pouco mais esperto. Não, com os outros vale de tudo. Comigo aí são outros 500. E ninguém se move pra resolver nada, a não ser os bolsonaristas. Ninguém se move pra resolver nada. Mas vamos continuar.
alguém que... Divergente, talvez? Era alguém que colocava aquele canhão midiático apontado para um lado, numa direção da narrativa que não era interessante para eles. Foi feito um posicionamento estratégico em várias estruturas ao meu redor que me isolaram do controle futuro do que eu poderia ter, entendeu? Acabaram com a minha reputação, acabaram com o meu controle interno da empresa, acabaram com o controle financeiro porque foi feito muito investimento, a gente gastou todo o caixa, entendeu? Sim, vocês decidiram ter um prolabore fixo e o que... Porque imagina, você coloca um agente teu lá, faz a empresa secar toda o caixa e ao mesmo tempo, do outro lado, você combina com quem manda a grana para cortar o fluxo financeiro no momento tal de uma notícia que você cavou e jogou na mídia para fazer o escândalo, você tá entendendo? Que foi tudo coordenado para me tirar justo antes do debate presidencial. Eles não poderiam ter eu debatendo, conversando com os presidenciáveis, porque eles tinham o medo do impacto que eu poderia ter nas eleições. Concordo. Foi aquilo que eu te falei. Então você influenciava muito a galerinha, entendeu? Então foi tudo planejado, né? Foi tudo planejado, foi tudo arquitetado pela máfia que controla o mundo. Que controla o Brasil. Controla a mídia, controla os bancos, controla a porra toda, né? É esse sistema de elite. Agora pergunta, se Monark quer realmente entender a fundo como as coisas acontecem, conseguir nomear quem são essas pessoas, esses agentes. Monark é a pessoa que, mesmo depois de tudo que aconteceu, não, porque Lula e Bolsonaro são iguais, são farinha do mesmo saco, duas faces de uma mesma moeda. Sabe, a pessoa que sofreu tudo que sofreu, mas não consegue enxergar as diferenças. Não, porque é tudo igual. Certo mesmo, só ele. Mas vamos lá. Continuando aqui, tem que entrar um pouco no Brasil, porque dá errado. Fala desse sistema aí que o Monark está denunciando. Bate-bocas na direita. Aí eu falei, né? Pra saber que direita é essa. Depois do bate-boca entre Caiado e Ciro Nogueira, uma liderança do PP tomou as dores do chefe. Se o Caiado, com 1% das pesquisas, aparece com essa arrogância toda, imagina se ele chegar a 2%. Aí eu tô me perguntando aqui, e a direita, hein? Qual é o bate-boca na direita? Uma liderança... Qual é a liderança do PP que é de direita? Me conta aí. Eu até aceito colocar o Caiado na direita, mas o Ciro Nogueira e uma liderança do PP... Esse é o sistema. Isso é o que o Monarca não consegue entender, né? Como é que funciona toda essa destruição de reputação e criação de narrativa. Aí falando do seu Ciro Nogueira, rapaz, não vou dar play nesse vídeo não, porque o áudio tá meio ruim e tem muita coisa que eu não quero falar. Família Monsanta, aliada histórica de Ciro Nogueira, está em vias de rompimento com o senador. Aspas. Eu acho que ele está passando por algum momento de desespero por não estar conseguindo viabilizar o seu nome como vice-candidato ao ex-presidente. Mas esse cara quer porque quer definir quem pode e quem não pode ser candidato a presidente do Brasil em 2026. Candidato único de direita vai ser colocado numa máquina de triturar pelo governo Lula, diz Caiado. Ele não está de todo errado quando ele fala isso, porque se você tem mais candidatos, o governo vai ter que bater em mais gente do que bater em um só. Mas, obviamente, também ele fala isso porque ele quer ser candidato. Aí você vai ler a nota completa, o Caiado falou com a Folha de São Paulo, e ele fala: ele, o Ciro, queria achar que um candidato com 6 meses de antecedência sobrevive sozinho a um bombardeio da máquina federal, que não tem escrúpulo, nem limite para atingir as pessoas, vê o tanto que ele está pensando nele. Aí eu te pergunto, Caiado, tu tá no União Brasil desde a época que era o PFL. Tu tem uma história no partido. Tu viu toda a federação ser construída, tudo andar para frente, Ciro Nogueira ser escolhido para ser quem é, Rueda, tudo isso daí, tudo mais. Tu sabe quem é a peça. Tu ficou todo esse tempo calado, aí tu só abre a boca agora porque o Ciro Nogueira tá te atrapalhando. O teu plano eleitoral para 2026. Esse é o problema do Brasil. A galera só se move quando atinge eles. Enquanto são os outros, tá de boa. Vai aí, faz o que tu quiser. Agora, pisou no calo de um deles, aí eles abrem a boca. Por um Brasil que a classe política vai se movimentar toda vez que tiver uma coisa errada, não só quando ferir os interesses deles.
União de governadores da direita esfria em meio à incerteza de Bolsonaro. Porque o objetivo nunca foi a união da direita. O objetivo era ter destaque para conseguir colher algum louro político. Conseguir herdar o espólio de Bolsonaro. Nunca houve união, não existe união, porque essas pessoas não querem se unir. Iniciativa articulada 2 meses, perde fôlego, esbarra em disputas internas e desconfiança de clã. Por que será, né? Tarcísio freia a ofensiva presidencial de 26, Ratinho Júnior aproveita vácuo e Lula enfrenta a maré favorável. Falando também de eleições, saiu uma pesquisa. Pesquisas como essa já estavam sendo feitas há muito tempo. Fica comprovado que quando Carlos Bolsonaro está nas urnas, ele tem uma votação gigantesca e garante, com total certeza, que a direita consegue emplacar 2 pessoas na máquina em Santa Catarina. Não só 1, mas 2, de certeza. Não tem espaço para ninguém do Centrão. Pesquisa de ontem, Carlos Bolsonaro tem 45% das intenções. 45%. É votação que, se colocar como senador, o povo treme. Mas o Carlos não vai fazer isso. Carol de Tone, 33%. Enfim. Carlos tem 45% do Senado, mas a turminha pró-partido novo quer que ele concorra pelo Rio, contra o próprio irmão. Quem desejam favorecer com essa defesa? Você vê ali a Angélica, né? Tomara que Carlos Bolsonaro não consiga pleitear a vaga para o Senado de Santa Catarina. Por que não? Porque ele não merece. Por que você torce contra? Ele não presta como representante político? É por causa disso? Se tivesse cojones e espírito público, iria tentar isso no Rio. Entregue aos ratos à esquerda. Não, o Rio de Janeiro, na verdade, se você analisar, os senadores eleitos, eles estão indo para a reeleição. E ambos são da direita. Então não está entregue aos ratos. A não ser que a Angélica, ela está chamando o Flávio Bolsonaro de rato e o Carlos Portinho também de um rato. E você ainda tem outro fator na eleição agora de 2026. Carlos vem para a reeleição, Portinho também quer se reeleger e o governador do estado, que tem a máquina na mão, que é o Cláudio Castro, também quer vir como senador. Então tem essa disputa por essa vaga entre o Portinho e o Cláudio Castro. Então, numa lógica eleitoral, realmente você espera a sua vez e quem está para a reeleição tem o direito de tentar também a reeleição, normalmente vai ficar, né, o Flávio, obviamente, aí vai disputar Portinho ou o Cláudio Castro, que pode, inclusive, se lançar por outro partido para usar a máquina a favor dele e tentar, sei lá, poder ter uma espécie de racha na questão de votação, no segundo nome aí da direita, de setores mais centro da cidade, e às vezes até dar um candidato do PT. Você pode até abrir espaço para alguém realmente da esquerda. Mas é o objetivo. Cadê o Flávio Morgenstern, que vende um curso de mais de 3 mil reais com a grande Angélica? A nobre jornalista Paula Schmidt. E aí? Cadê o espírito público dessa gente? Em vez disso, vai tentar surrupiar vaga batalhada e já garantida por bons políticos. Não, a vaga não é garantida, não é assim que funciona. E se fosse para surrupiar, ele não tava com 45% da eleição, né? Os números incomodam demais. Os números incomodam demais. E o outro ali é um apoiador do Pablo Marçal que nunca se curou da dor de corno que tomou nas eleições de 24. Também chorando lá. Isso é o que virou a direita brasileira. Um bando de gente chifruda aí que não consegue se curar da sua doença porque, não sei, o Partido Novo não está sendo bonificado, né? O Marçal não teve espaço, meu Deus do céu. E fica nesse chororô dia sim, dia também. Falando de direita e caminhando para o outro lado, eu quero trazer alguns exemplos para ilustrar o que o Arthur está falando. Eu estava passando... Isso aqui estava no vídeo antes, não deu tempo de comentar. Ele colocou assim, né? Por que os liberais conservadores pró-Faria Lima não falam que, primeiro, na Inglaterra, Farage confirma que a única forma dele ser primeiro-ministro é pisar na cabeça do antigo Partido Conservador que tinha a visão da Thatcher. 2. Por isso ele rompeu com a turma endinheirada da City. 3.
que na Alemanha a AfD não compôs com o governo do liberal rentista Merz, né, homem da BlackRock. Eu acho que esse item 3, que ele botou 3 de novo embaixo, né? Chega em Portugal, não faz acordo com a iniciativa liberal. Não é nem só isso. Quando a direita venceu em Portugal, o partido de direita se uniu ao Partido Socialista para governar sem o Chega. Que foi o mesmo movimento que a direita do Macron também fez com a esquerda do Mélenchon para isolar o partido da Le Pen. 4. Trump nos Estados Unidos vê os bancos e o Fed independente inimigo da América e do setor produtivo. Por que esse tipo de discussão nunca está no debate público brasileiro, né? A direita que ganha apoio popular e cresce no mundo chutou o liberalismo. Por que os liberais não contam isso nos seus podcasts? Eles querem, né, que as pessoas fiquem sem saber para apoiar algum candidato deles. Aí veja só, vamos falar dessas questões, né? Turma da Faria Lima. Vamos trazer um exemplo porque o Arthur está comentando assuntos que dificilmente entram na roda, são levados a podcasts. Ontem, o presidente do Banco Central Brasileiro foi participar de um evento. Esquece o nome do evento, pouco importa. O bom é onde esse evento foi realizado. Fundação FHC. Galípolo estava na fundação da FHC, né? E o tema era: palestra no ciclo de debates, o Brasil na visão das lideranças públicas, a economia brasileira frente ao novo cenário externo. A Renato comenta, né? É aquele tipo de evento em que nada precisa ser dito para todo mundo entender o recado. Velhos e novos tecnocratas no mesmo palco, repetindo o ritual da normalidade, enquanto o país tenta fingir que isso ainda significa alguma coisa. Renato fez essa postagem antes do evento. O evento começava às 10h30 da manhã, ele fez às 7h30 da manhã. E ele estava muito correto ao falar de encontro de tecnocratas. O que é o tecnocrata da sua forma mais simplória de explicar? É o cara que quer isolar a política para tomar decisões técnicas, 100% técnicas. E o que é que o Galípolo foi defender lá? É melhor que as decisões do Banco Central dependam menos de quem esteja lá. Então, melhor será para o país quanto mais as decisões do Banco Central dependerem mais do arcabouço legal, institucional da política monetária do país e menos de quem está sentado lá, diz ele, no evento da FHC. O economista defende a atualização do arcabouço institucional prendido pela PEC, que dá autonomia financeira e orçamentária à autoridade monetária. O Banco Central tem que ser cada vez mais técnico e menos político. De onde que vem esse arcabouço? Quem desenhou esse arcabouço? Quem desenhou tem que ideologia? Porque as pessoas têm ideologia. Quem decidiu isso tem ideologia. Quem decidiu isso tem qual ideologia? A gente precisa saber. Será que... Porque você não está tirando a política. Você está blindando que só um lado político vai reinar. Você criou um conjunto de regras da sua ideologia que tem que valer independente de quem está na cadeira. Eles querem uma vitória eterna. Eles querem algo para colocar na Constituição que, independente se vai ser um presidente de direita, um presidente favorável ao povo, a Faria Lima vai continuar ganhando. Banco Central independente. Ponto. De quem? Independente do povo. Eu não assisti a palestra na íntegra, mas agora leio as notícias mais diversas. Tem gente que, por exemplo, teria visto a notícia da Folha de São Paulo, pararia por aí. Algo que eu falo pra vocês. Eu faço questão de ler todos os jornais. Porque, às vezes, o que chamou a atenção do jornalista da Folha não é a mesma coisa que chamou a atenção do jornalista da Globo. E, realmente, Galípolo diz que o melhor para o país é que decisões do BC dependam cada vez menos de quem está sentado lá. Aqui, soa como música para Faria Lima, né? Olha só, a vontade dos banqueiros vai andar para frente sem... Pode mudar a política que a gente vai ganhar sempre. Só que olha o que o Galípolo também disse. O presidente do Banco Central acrescentou que essa visão é parte de um momento mais amplo de fortalecimento das instituições no país. Acho que essa quadra histórica de normalização das instituições e das relações institucionais passa por isso.
Então o Galípolo deixando claro que é um momento, né, e que isso não é só no Brasil. O chamado movimento globalista dos burocratas não eleitos, que acho que quem melhor representa é a ONU, que nenhum de vocês votou em ninguém da ONU. Você não escolheu o secretário-geral da ONU, você não escolheu ninguém, mas eles querem mandar no mundo. É isso daqui. Essa é a visão de mundo do Galípolo. É isso que está sendo discutido. Burocratas não eleitos irão mandar para sempre e o povo viverá nessa ditadura tecnocrata. Ai. Galípolo é apontado como líder em ascensão pela revista Time. E aí? É ou não globalistinha? Para a Time, a inclusão de Galípolo reforça o reconhecimento internacional ao trabalho que ele exerce no comando do Banco Central. Quem fez o perfil dele foi a professora de economia em Harvard e ex-diretora, gerente e adjunta do FMI. FMI não é uma instituição pró-pessoas. É uma situação anti-ser humano a nível global. Criada lá no Bretton Woods. Aí você vê que esse miserável do Galípolo, tão elogiado pela Time, né, agora parece que será criticado pelo Lula. Porque o Galípolo meteu a Selic do país em 15%, falou que não tem previsão da taxa de juros baixar. E aí tá ali na CNN, né? Lula critica a taxa Selic e diz que juros baixos significam um crescimento. Não, Lula tá certo nisso. Juros baixos seriam muito melhores para todos. Para todo mundo ia ser muito melhor. Aí o Frederico Krepp, que é de esquerda, fala, né? Uai, mais uma vez, fazendo oposição ao próprio governo, ele escolheu a diretoria do Banco Central que vota por essa Selic, que ele reclama. Ele escolheu a meta de inflação de 3%. E ele escolheu continuar com os pressupostos errados do sistema de metas que mantém os juros consistentemente altos. E agora ele quer fingir oposição? Isso é tudo um grande teatro. Pro Lula fingir que ele não é capaz de banqueiro. Lula libera auxiliares a aumentarem tom das críticas à gestão de Galípolo no Banco Central. Lula estaria frustrado. E aí, enfim, né? Ele não pretende atacar o Galípolo diretamente, que é indicado por ele, né? Aí a matéria até comenta, né? Como ele fazia antigamente com o Roberto Campos Neto. Mas segundo o aliado, Lula se sente surpreendido negativamente com a defesa enfática do atual Banco Central ao patamar da Selic de 15%. E aí o Lula meio que vai permitir que o Alckmin, que o Haddad e a Glaze possam fazer críticas mais duras, o Boulos também se virar ministro. Segundo esta fonte, o objetivo é não deixar Faria Lima falando sobre o tema e oferecer um contraponto, com o argumento de que a economia já está esfriando e que a taxa pode baixar de forma segura. Balela. O Lula só está preocupado em se fazer de vítima. O Lula vai meter juro alto mesmo. Lula forte e colapso fiscal em 2027 afastam Tarcísio de disputa do Planalto. Esquece o Tarcísio. Tarcísio não importa dessa notícia. O curioso é que, enquanto tá todo mundo vendendo um cenário mentiroso, a Globo puxando aí o trem, né, que o Brasil está dando certo, o Caio Junqueira nos fala de um colapso fiscal. Mas como assim? Estão maquiando os números? Estão maquiando a realidade econômica do Brasil? E essa bomba vai explodir em 2027? É isso, Caio Junqueira? O governo Lula está... Rapaz... Aí tá ali, né? A necessidade de um amplo ajuste fiscal pelo vencedor das eleições de 27. Opa, isso está desmotivando, tá? Ou seja, então o país está quebrado. Estão maquiando a situação. Isso porque a trajetória da dívida pública não para de crescer. Não há qualquer sinal no governo de reversão desse crescimento. Lula pegou o país com 72% de relação dívida PIB e deve entregar esse percentual em 84% em 2026. É mesmo? 12% em 4 anos. Haddad diz não ver motivo para preocupação com a situação fiscal. E aí, eu acredito no Haddad, eu acredito nos números. No Haddad ou nos números? Aí o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, tá ali, ó. E é exatamente por isso que devemos ficar preocupados. Mas você foi o isentão, né, em 2022. Você foi o isentão. Aí...
O colapso fiscal, se tiver pouco, o Lula parece estar tentando também ampliar. O governo Lula quer transporte público gratuito como trunfo eleitoral. Obviamente isso tem um custo, né? Resta saber de onde que isso vai sair. E as ideias são sempre as piores. Relator retira aumento da taxação das bets da MP do IOF. Então, lembra que lá atrás o governo entrou com a medida provisória do IOF? E aí, o Congresso derrubou e a esquerda judicializou e o Moraes foi lá e deu vitória pro governo. Aí o governo apresentou de novo a MP. A MP tá aí na mesa ainda. Aí agora essa MP, você vê a preocupação do governo, né? Não aumentou não a taxação das bets. Mas ainda vai ter vários outros impostos. Assim, será que não vale a pena colocar imposto de bet no nível altíssimo? Assim, nível absurdo de quanto você paga imposto com aposta, para desincentivar pessoas a apostarem, e você não tem que aumentar outros impostos, se é que precisa aumentar? CNI. Livrar bets na IOF, na MP do IOF, é um assédio ao setor produtivo. O presidente da CNI, Ricardo Alban, encaminhou uma mensagem aos presidentes das casas do Congresso Nacional para mostrar indignação. Quem produz é mais penalizado do que quem está promovendo a aposta. E quem lida com a aposta. Esse é o governo Lula. Aí o Caio Junqueira traz mais algumas informações. Sem votos, governadia para esta quarta votação da MP que compensa o IOF. Do ponto de vista técnico, a MP é vista como um projeto que causa distorções no sistema financeiro. Realmente, né? Quem produz é mais vilão do que quem trabalha com aposta. Do ponto de vista político, é vista como mais uma medida em que o governo Lula aumenta impostos e gera caixa para o ano eleitoral. Deve ser daí que o Lula quer tirar dinheiro para o ônibus de graça. A diferença, segundo deputados, e deputados resistem a dar mais uma vitória para o governo uma semana após aprovar por unanimidade a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda. A diferença, segundo deputados, é que a isenção do imposto de renda era uma medida popular contra a qual era difícil ser contrário, já que deputados também tentam a reeleição ano que vem. Já a MP 303 taxa investimentos e teve muita oposição do setor privado, que tem muita influência nas bancadas do Congresso. Como esse daqui, né? Aí que vem a pergunta de sempre. Por que, durante a discussão da taxa das blusinhas, que é um aumento de imposto que vai lascar com o pobre, a CNI não abre a boca? Por que a CNI não entra em campo quando é para ajudar o pobre? Por que só existe lobby para quem é rico? Lutar contra o sistema é corrigir essas, deixa eu usar essa palavra, né? Distorções no sistema político. Onde só quem tem lobby é quem já tem muito dinheiro e quem tem muitas benesses na vida. A grande massa da população segue sendo ignorada dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Ele não vai chegar em lugar nenhum assim. E os grupos políticos que estão se colocando aí na mesa, candidatos a substituir o bolsonarismo, nada tem a ofertar. Nada. Nenhuma preocupação. Aí vem a Duquesa e o Ivanildo, ambos liberais. O mais engraçado da MP 303 é que o governo disse que ela seria necessária uma vez que o IOF teria sido desidratado. Aí o STF validou o aumento do IOF e o governo tá fazendo de louca para manter a MP. Sabe assim, cara, mas já tá resolvido. Pra que manter a MP? Se o Supremo já resolveu o IOF. Tentar, né, dar uma mordidinha a mais no teu dinheiro, cobrar um pouquinho mais de imposto. Essa MP 303 é um absurdo do início ao fim. O governo enviou essa MP depois de perder no IOF. Beleza, é do jogo. Mas aí o governo conseguiu o IOF de volta via Supremo. E agora quer continuar com a MP. Porque sem essa MP, taxando até Bitcoin, Lulinha próximo ano não tem como fazer seus programinhas de compra de voto. Não dá. Mas Ivanildo, a tua turma dizia que Lula e Bolsonaro eram iguais. Ela podia anular o voto, Ivanildo. Lula e Bolsonaro são iguais. Lula e Bolsonaro são iguais. As apostas estão sendo beneficiadas em detrimento do setor produtivo.
já consomem 13% do orçamento alimentar das famílias brasileiras. Prática é mais comum entre as classes C, D e E, de acordo com o estudo World Panel by Numerator. O dado é brutal. As bets viraram um novo imposto sobre a pobreza, invisível, regressivo e perfeitamente legal. A pergunta é inevitável. Quando o governo fala em isenção de IR para estimular o consumo, está falando de comida na mesa ou de mais dinheiro indo para o vício institucionalizado? Inadimplência bate recorde e percentual de famílias que não têm condições de pagar suas dívidas é o maior desde 2010. Isso aqui é de ontem. Entenda como isso é bom. E aí? Cadê? Quem que vai resolver isso daqui? Quem que vai colocar isso aqui na mesa? Qual é a opinião de Zema, de Caiado, de Ratinho Júnior, de Tarcísio sobre as bets? Eu queria muito ouvir a opinião deles. Eu queria saber se eles são a favor de banir bet. Tá como criminoso, sabe? Esse negócio aí de aposta pelo país. Que pra mim não ajuda em nada. Não ajuda em nada isso daí. Ele havia um posicionamento muito duro em relação a esse tipo de vício. E eu encerro o vídeo com isso daqui, ó. Essa imagem eu acho que ela é muito forte. Porque isso daqui eu acho que faz parte da mente de todo brasileiro. Principalmente aí quem nasceu antes dos anos 2000. Eu nasci nos anos 90, então isso aqui pra mim era muita realidade. Almoço na casa de vó. Chocolate, né? Sempre foi algo que um doce que todo mundo gosta. E bi sempre foi a coisa mais barata, né? A caixinha de bi, pô, barato, tudo mais. Todo mundo ali comia um ou outro, já vinha meio que separadinho, tudo bonitinho. Não precisava comer tudo de uma vez só, né? Era um negócio acessível, o bis. Que não era só chocolate, era um wafer meio que coberto. E todo mundo já viu uma caixa de bis. Era o quê? Uma fileirinha e outra fileirinha em cima. Para não aumentar o preço, mas continuar lucrando, o bis agora só tem uma fileira. O bis agora só tem uma fileira. Tá na metade do tamanho, mas o preço é o mesmo. O Otávio diz, agora a inflação oculta foi longe demais. Esse é o retrato da era Lula. O bis só tem uma fileira. Todo mundo já comeu um bis. Com o mesmo preço. O que as pessoas têm para oferecer para resolver essas questões econômicas que tanto afligem o dia a dia do brasileiro comum? O que é que vai ser feito aí para melhorar a segurança pública de verdade? Sem lacração, sem mitadinha, o que vai fazer de verdade? O que vai se fazer para barrar o avanço da juristocracia? O que realmente vai ser feito para reduzir o gasto público em torno de super salários? Esse gasto tem que ser o prioritário. Você não pode chegar para um brasileiro que está sofrendo e falar, eu vou te penalizar ainda mais para proteger juiz. Qualquer discussão de corte de gasto tem que começar do super salário. Por questões éticas e de moral. Dá o exemplo. Cortar na carne para poder cobrar do povão. Esse é o Brasil do Lula. E o errado é o Eduardo Bolsonaro, o radical. O radical é Eduardo Bolsonaro, que apoia absurdos, que não conta com nenhum tipo de apoio do seu partido. Pelo contrário, o Valdemar, Duda Lima só jogam contra. Plantam notícias. Da mesma forma que o Monarca tá entendendo que se plantam nota imprensa para te prejudicar, te excluir, te isolar. É o que o Duda Lima e o Valdemar fazem com o Eduardo. Ciro Nogueira também faz com o Eduardo. Da mesma forma que o Monarca compreende, pô, existe uma espécie de cartel, né? Todos ali, essa turminha C-level, né? Ou seja, CEO, CFO, todo mundo meio que se conhece. Mas na política funciona a mesma coisa. E essa classe econômica também, o lobby deles é pesadíssimo no parlamento. E tem que bater de frente com tudo isso daí. Não dá pra ser meio termo, não. Não dá pra ser só pra inglês ver. Tem que ser pra valer. Pra valer. Senão esse país não vai pra frente, não. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com/br. Vejo vocês amanhã e fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!